Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto aí. Irmãos, Ele é a nossa alegria. A nossa alegria, a nossa paz, não depende das circunstâncias que estamos vivendo. A nossa alegria, a nossa paz é o Senhor. A Bíblia diz, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é o príncipe da paz. Então quando o Senhor está no centro das nossas vidas, nada poderá nos abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus disse, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Quem está aqui para ouvir e praticar a palavra do Senhor? Porque tem muitos que só ouvem. O apóstolo Tiago diz, há muitos ouvintes esquecidos. Eles ouvem e não praticam a palavra. Mas Jesus diz, aquele que ouve e pratica, compará-lo-ei a uma pessoa prudente, sensata. Ela está construindo a sua casa, edificada sobre a rocha. Virá os ventos, virão os rios, virá a tempestade, vai combater aquela casa para destruir, para derrubar. Mas vai conseguir? Porque ela está firmada sobre a rocha. A sua rocha não é o seu estudo, a sua rocha não é a sua conta bancária, a sua rocha não é o seu trabalho. A nossa rocha, que nos sustenta em pé em tempos de crise, é o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é a nossa rocha. E queridos, nesta noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu trouxe de manhã, aqui na igreja, sobre um sentimento que todos nós estamos vivendo. Se você não passou, você vai passar. Não estou profetizando mal não, mas é aquilo que Jesus diz, no mundo tereis, é a realidade. E esse sentimento se chama frustração. Tem alguém frustrado aqui? Com alguma coisa? Com alguma situação? Com alguém? O que é a frustração? Lá no Google, nosso dicionário, né? Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não acontece. Você fica o quê? Frustrado. Ou você fica alegre. Ah, eu planejei aquilo, eu sonhei com aquilo, não deu certo. A gente fica frustrado. E quanto maior a expectativa em alguém ou em algo, maior é a frustração. Na palavra de Deus nós começamos a aprender algumas coisas sobre frustração. Sabe qual foi o primeiro ser que ficou frustrado? Quem foi? Lúcifer. Lá no céu começou a frustração. Lúcifer, ele estava frustrado. Por quê? Porque ele queria ser igual ele queria colocar o seu trono acima do de Deus. Ele queria ser adorado igual a Deus. Aquela frustração levou Lúcifer a se transformar em Satanás. Um anjo de luz se transformou no inimigo de Deus. A frustração, ela pode te tornar pior ou ela pode te tornar melhor. Então Lúcifer foi expulso do céu, houve guerra no céu, ele arrastou, a Bíblia diz em Apocalipse 12, houve guerra no céu, o dragão, né, guerreou contra a mulher, e o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu para a terra. A terça parte das estrelas do céu que vieram para a terra são o quê? Os caídos, os demônios. Tá bom. Aí Deus criou o paraíso, o céu e a terra, e tudo que Deus criou era bom. Mas quando Ele nos criou, quando Ele criou eu e você, foi algo muito especial. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos criando a sua imagem e semelhança. E a Bíblia disse, e viu Deus que era muito bom. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, você é muito bom. Você nasceu para ser o melhor. Você nasceu para ser a melhor. Mas só seremos o melhor e a melhor em Cristo, naquele que nos criou, cumprindo o propósito pelo qual nós fomos
criados. Mas como alguém disse aqui, Deus também se frustrou, porque Deus deu uma direção para Adão, e Adão desobedeceu. Eva pecou, comeu do fruto da árvore que não podia, e deu a Adão, e Adão comeu, e eles reconheceram que estavam nus. Adão começou a fugir de Deus. Deus conversava com Adão todos os dias. Quando Deus veio para conversar com Adão, Adão escondeu. Eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu. Quem deu a entender que você estava nu? Comeste do fruto da árvore que eu havia te proibido? Sim, a mulher que tu me deste. Primeiro X9 da história começou aí. Adão já entregou Eva. A mulher que tu me deste, ou seja, a culpa é dela e do Senhor também, porque é o Senhor que me deu. Indiretamente, né, Adão já. E Eva também não ficou para trás, né? Não, a culpa foi da serpente, quem criou foi o Senhor. Então, Deus também ficou frustrado. E no decorrer da história, Deus ficou frustrado com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, né? Deus tinha tirado o povo de Israel da terra do Egito, eles saíram de escravos para livres, saíram de pobres para ricos, porque o desespero dos egípcios era tão grande, que os vizinhos egípcios davam correntes de ouro, brincos, pulseiras de ouro, para o povo de Israel ir embora. Vai embora, não aguentamos mais as pragas, a mão de Deus está pesando sobre nós por causa de vocês, vocês estão livres para adorar a Deus no deserto. Ninguém pode tornar cativo aquele que Deus libertou. Você nasceu para ser livre, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E o povo de Israel foi para o deserto. Moisés subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias de jejum ali, recebeu as tábuas da lei, e de repente Deus falou: olha, desce, porque o povo já depressa se desviou de mim e está adorando ídolos. Moisés desceu, quando viu o povo, aquela orgia, adorando o bezerro de ouro, dançando, a frustração de Moisés foi tão grande que ele quebrou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, vamos fazer um negócio, esse povo é obstinado, este povo não tem jeito, vamos destruir, eu vou destruir esse povo e farei de ti uma nova nação, uma grande nação. Moisés intercedeu: não Senhor, não faça isso, porque os outros povos dirão que o Senhor trouxe eles para uma armadilha, para os matar no deserto. E no tempo de Noé também Deus se frustrou, a maldade cresceu, a imoralidade cresceu, as pessoas não queriam saber de Deus, e Deus enviou, lá no tempo de Noé, Deus enviou a Covid. Não, perdão irmãos, Deus enviou o dilúvio. Tem alguma coisa a ver com hoje? O que você acha? E apenas 8 almas se salvaram. Noé e a sua família. Noé saiu da arca, fez uma vinha, se embebedou, apareceu nu. Quem viu, um filho viu a Noé nu, cão. E ele foi correr para avisar os seus irmãos. E vai lá, olha, rindo, olha nosso pai lá, tá bêbado, tá esquisito. Acho que eles nem sabiam o que era embriagado. E cão sem Jafé, eles tiveram temor de Deus, eles tinham honra pelo pai. E a Bíblia diz que eles foram de lado, sem ver a nudez do pai, com um cobertor, cobriram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou e ficou sabendo o que Cão fez, Cão foi amaldiçoado. Porque você fez isso, você será escravo dos teus irmãos. Eu abençoo Sem e Jafé. Noé ficou frustrado com Cão. Também se voltar em Gênesis, né? Lembra de Adão, Caim e Abel? A Bíblia diz, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles começaram a trabalhar e foi o primeiro culto ao Senhor ali. Eles ofereceram do fruto do seu trabalho
o dízimo, as primícias ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus atentou, recebeu a oferta de Abel, porém recusou a oferta de Caim. E a Bíblia diz que Caim caiu o seu semblante. Caim ficou frustrado com Deus. Há muitas pessoas hoje frustradas com Deus, irmão. Caim ficou frustrado, recebeu a oferta de Abel, não recebeu a minha, por quê? Por causa do coração de Caim. Saiba de uma coisa, quando você oferecer algo ao Senhor, primeiro analisa a intenção, como está o teu coração. Qual é o propósito que você está trazendo as primícias, os primeiros frutos do seu trabalho para o Senhor. Analise o seu coração, se você tem mágoa, se você tem ódio, se você precisa perdoar alguém, porque senão vai acontecer igual Caim, Deus não vai receber a sua oferta. Lembra que Jesus disse, quando fores até a casa de Deus e fores entregar a sua oferta, e daí te lembrares que você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, antes de entregar a tua oferta, reconcilia com teu irmão, libere perdão, ou peça perdão, e aí depois sim você ofereça a sua oferta ao Senhor, porque Deus não está preocupado com a quantidade, mas com a qualidade. Deus não está preocupado com a oferta, Deus está preocupado com o ofertante. Deus não está preocupado com o dízimo, Deus está preocupado com o dizimista. Se você está sendo fiel ao Senhor por amor, ou você apenas está querendo semear para colher 100 vezes mais. Qual é a tua motivação? A frustração então está em toda a Bíblia, irmãos. Mas nós vamos analisar como o apóstolo Paulo lidava com as frustrações em sua vida e ministério. Amém? Frustrações consigo mesmo. Você acha que tem pessoas frustradas consigo mesmo? Geralmente ficamos frustrados com alguma situação, maioria das vezes com pessoas. Agora também há pessoas frustradas consigo mesmo. Você já esteve frustrado consigo mesmo por não conseguir comprar algo que desejava muito? Por não passar no vestibular ou num concurso? Por um relacionamento que não deu certo? Por não vencer uma limitação, um vício, um pecado? Por se sentir inferior ou fracassado em relação às outras pessoas? Qual é a sua frustração consigo mesmo que você precisa lidar? O apóstolo Paulo passava por frustrações, e nós encontramos isso em Romanos capítulo 7, 18 a 19, ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Alguém já sentiu isso? Hã? Ou só eu e o apóstolo Paulo? Essa é uma frustração conosco. Às vezes você quer algo, você quer fazer algo, e você acaba não fazendo o bem que você quer e acaba fazendo o mal. Como lidar com isso? Paulo diz, declara assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Aí ele diz, dou graças ao Senhor Jesus Cristo. Ah, se não fosse o Senhor Jesus, irmãos. Amém? Porque Ele perdoa os nossos pecados. Domingo passado nós ouvimos uma mensagem aqui, que nós devemos perdoar até quantas vezes? Até 7? Até 70 vezes 7. Uma única pessoa, no mesmo dia. Se Deus pede que nós tenhamos tamanha complacência e misericórdia para perdoar a outra pessoa até 70 vezes 7, agora eu te pergunto, quantas vezes você pecaria num dia e Deus te perdoaria? A misericórdia do Senhor não tem fim, é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o amam. Amém? Que coisa tremenda. Então Paulo, ele declara assim:
Uma coisa eu faço, Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Como lidar com uma frustração consigo mesmo? Meu irmão, tem situações que você precisa esquecer. Tem situações que você precisa deixar para trás. Tem situações que você precisa pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, ministra sobre a minha vida. Eu quero liberar perdão para mim. Eu quero lembrar dessa situação e não sentir dor, não sentir mágoa. Traz cura, traz libertação no meu coração. Então Paulo diz, uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficam para trás. Querido, nesta noite, toda a frustração que você passou até agora, deixe para trás em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ajude a deixar para trás toda a mágoa, toda a decepção, toda a frustração, seja por situações, seja com pessoas, seja consigo mesmo. E prossiga para o alvo. Por que Paulo diz isso? Porque se você não deixar para trás, você não consegue avançar. Se você não deixar para trás, você não consegue alcançar o alvo. Então, para que você consiga alcançar o alvo, o propósito, o futuro, o projeto, o plano que Deus tem para a sua vida, deixe as coisas que te atrapalham para trás. Frustrações, mágoas, decepções. Libere perdão para você mesmo. Algumas pessoas às vezes até têm capacidade de perdoar outras pessoas, mas não consegue perdoar a si mesmo. São pessoas perfeccionistas, são pessoas muito exigentes consigo mesmo. Libere perdão para a sua vida, libere perdão para as pessoas, libere perdão para Deus. Se você estiver frustrado com Deus, comece uma nova etapa na sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Segundo tipo de frustração que vamos ver nesta noite, com outras pessoas. A maioria das nossas frustrações estão ligadas a relacionamentos. Seja com a família, aonde a gente tem mais frustração? Dentro de casa. Você casa, você cria uma expectativa com o marido. Como diz o pastor William, maridão. Você cria uma expectativa. E de repente você casa e já começa a ver que não era aquilo que você tinha pensado, aonde eu fui amarrar meu burro, agora é tarde, vamos lá. E o marido a mesma coisa, cria aquela expectativa com Eva, né? Não sabe a dor de cabeça lá na frente. Estou brincando, irmãos. É o seu dia amanhã. Esquece essa parte. Produção, corta essa parte. Mas a gente cria expectativas. E as primeiras expectativas que nós criamos é com os de casa. Aí vem os filhos. Ai, meus filhos, não vai ser os filhos igual da minha vizinha, não desobediente, rebelde. Está tendo o que merece. Não soube educar. Aí vem os seus piores. Mordi a língua. Você cria expectativas, você investe nos filhos. Você sonha, você planeja. E geralmente é assim, né? Tudo que você não conseguiu, você quer que os filhos consigam, para você se realizar nos filhos. Geralmente é assim. Ah, eu não consegui fazer aquela faculdade, mas meu filho vai. Ah, eu não consegui aquele carrão, mas minha filha vai. Você coloca suas expectativas dos filhos. E quando elas não são correspondidas, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então é assim, irmãos, em todos os relacionamentos, seja com a família, com a igreja, trabalho, praticamente tudo o que fazemos envolve relacionamentos, pois aí está um terreno fértil para as frustrações. Bem-vindo ao campo das frustrações.
Criamos expectativa em relação às pessoas que não são realizadas e nos frustramos principalmente com aquelas que temos mais intimidade. Você não se sente tão frustrado quando um desconhecido te decepciona, mais do que quando uma pessoa que você ama, que você considera, pisa na bola com você. Quais são as frustrações que ainda incomodam você? Como você lida com elas? Paulo teve várias frustrações em relação a outras pessoas. Por exemplo, em 2 Timóteo 4, 9 e 10, ele diz, ele estava na cadeia, ele estava preso, e ele escreveu uma carta a Timóteo dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém, irmãos? Então, olha a frustração de Paulo. Paulo tinha companheiros, tinha irmãos, tinha amigos. Estamos juntos, Paulo, vamos lá, vamos fazer a obra. Ele tinha companheiro de viagem, de missões. Mas quando ele foi preso, os companheiros, sumiram. E por isso Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: olha, todos me desampararam, e eu fui preso, eu precisava de testemunhas, eu precisava de alguém para chegar lá e falar: olha, não é bem assim não, estão acusando Paulo indevidamente, Paulo é um homem de Deus, ele só faz o bem e tal. Não tinha ninguém para defender Paulo. Imagina isso, irmãos. O quanto Paulo trabalhou, deu assistência a tantas pessoas, a tantas igrejas, e na hora que ele mais precisava, cadê os seus irmãos, seus amigos, seus companheiros, seus parça? Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Às vezes o momento que você mais precisa, você se sente o quê? Desamparado. Aí você fala assim: Deus vai cobrar, sua vez vai chegar, né? Ah, povinho, depois diz que ama. Paulo fez isso? Não. Paulo fez o quê? Que o Senhor não lhes impute esta falta. Paulo ainda intercedeu. Mas quando todos desampararam Paulo, Deus não nos desampara. Amém? Ele disse: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação do Evangelho. Jesus também passou por essa frustração, irmão. Sabe, quando Jesus foi ali para o Getsemane, ele já sabia que ele ia ser traído, ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar. A Bíblia diz que ele entrou em angústia profunda, tristeza de morte. Ele chamou os discípulos, ele tinha comunhão maior com Pedro, Tiago e João, e chamou: olha, vem aqui orar comigo, porque a minha alma está amargurada. E os discípulos, em vez de estar ajudando a oração, dormiram. E aí quando os guardas chegaram, Jesus já havia até avisado os discípulos: olha, eu vou ser preso, e todos vocês me abandonarão. Aí Pedro se levantou, né? Não, Senhor, não, eu não. Todos podem te abandonar, eu não. Eu estou preparado até para dar a minha vida por ti. Jesus disse: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Não cantará o galo 2 vezes, em que 3 vezes nesta noite me negarás. Satanás vos pediu para vos ir andar, Jesus dizendo aos discípulos: mas eu rogarei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, anima os teus irmãos. Jesus sabia que ele iria ficar só, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E quando Jesus foi preso, ali todos os discípulos fugiram. Qual é a frustração que você tem passado?
num momento de luta, de dificuldade, você olha para um lado, você olha para o outro, e você não vê as pessoas. Sabe, às vezes Deus até permite que você fique sem o apoio das pessoas, para que você possa olhar para cima e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E depois que você passa aquele momento com Deus, aí Deus coloca as pessoas para te ajudar, para estar ao seu lado. Terceiro tipo de frustração: frustrações pelas situações desfavoráveis. 2020 foi o ano das frustrações. Todos foram atingidos pela frustração. Empresários, donas de casa, todos que tinham um plano, um projeto, férias, trabalho, tudo foi alterado e tem gerado frustrações. Quantas pessoas tiveram seus planos, negócios, estudos, projetos frustrados? Quantas situações desfavoráveis você passou em 2020 e talvez continua passando em 2021? Está na hora de nós lidarmos com essas frustrações. Ou tomamos a direção da frustração em nossas vidas, ou ela toma a direção por nós. Não tem outra saída. Então, nós temos que tomar a direção. Amém, irmãos? Paulo passou por diversas situações desfavoráveis. Ele passou por situações tão difíceis que ele diz que até da vida nos desesperamos. Em algumas situações eles tinham um plano de ir para tal lugar pregar o evangelho. E sabe quem que impediu eles? O Espírito Santo. Porque Deus tinha uma outra direção. Então, nem tudo que você faz para Deus significa que você está no centro da vontade de Deus. Você precisa pedir direção do Espírito Santo. E entender que quando Deus fecha uma porta, certamente tem outra aberta. Minha sobrinha estava estudando muito para medicina. Não conseguiu passar a primeira, segunda, terceira vez. Eu falei: faz enfermagem. Ela fez enfermagem. Quando estava para entregar o TCC, para se formar, ela passou por pontuação em medicina na Universidade Federal de Dourados. Aí depois ela me disse: que palavra boa foi aquela. Porque quando Deus fecha uma porta que talvez você deseja muito, Deus está abrindo outra e te preparando para aquilo que Ele tem para você lá na frente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para Deus cumprir as suas promessas, os seus propósitos na sua vida e na sua família. Mas Paulo sabia que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como é importante entender isso em tempos de crise. Como é importante entender isso quando você está frustrado com alguma situação, com alguma pessoa. Você pode recorrer a Deus e a sua palavra e dizer: Deus, o Senhor pode transformar essa situação em bênção. O Senhor pode transformar essa situação de tristeza em alegria. Porque a tua palavra diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Amém? Então aprenda a agradecer a Deus, aprenda a glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Por isso Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que dê tudo errado na minha vida, totalmente frustrado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Paulo passou por muitas situações, e ele diz em Filipenses 4, sei padecer necessidade, sei ter em abundância. Em todas as coisas e em todas as situações, eu estou instruído por Deus, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo o que acontece nas nossas vidas,
Deus quer nos ensinar, Deus quer nos moldar, Deus quer nos fortalecer. Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 8, versículo 2 diz assim: e te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto esses 40 anos, para te tentar e te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná que tu não conheces, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Confessa, pois, no teu coração, que assim como o pai corrige o filho a quem ama, assim o Senhor te corrige. Em todos esses 40 anos, teus sapatos não se envelheceram, nem as suas vestes se gastaram. Deus nos cuida nos desertos. Deus passa conosco os desertos. Se você for jogado na cova do leão, não tem problema, Ele entra com você na cova do leão. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? E o 43, versículo 2: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Você pode aplaudir esse nosso Deus? Não importa o tempo, a situação, Ele é contigo. Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Salmo 23, versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Hebreus 13 diz: porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que o homem me possa fazer. Se Deus é por nós, agindo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não importa a frustração que você está passando, Deus tem resposta para a sua frustração. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e frustrados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para finalizar, algumas orientações para superarmos as frustrações. Primeiro, confiar nos propósitos de Deus. Como nós dissemos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia diz: o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você está orando todos os dias: Senhor, faça a tua vontade em minha vida, na minha família, Deus vai fazer a vontade dEle. Mas você precisa estar com o coração aberto, porque Ele vai compartilhar a vontade dEle no seu coração. A Bíblia diz: Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Amém? Paulo, mesmo passando por tantos problemas, tantas prisões, açoites, perseguições, sabe o que o Paulo ele tira a conclusão? Ele escreve para os irmãos dizendo assim, em Filipenses 1:12: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Todas as minhas prisões, todos os meus sofrimentos, todas as minhas perseguições têm sido para a glória de Deus. Sabe, irmãos, há uma outra pessoa na Bíblia que confiou no propósito de Deus, e o seu nome é José. José, com 17 anos,
Ele teve uma revelação do propósito, do plano de Deus para a sua vida. Não foi ele que fez o plano, não foi ele que fez o propósito. Deus já tinha estabelecido um sonho, um propósito, um plano na sua vida. Assim como você, irmãos. Deus já tem um propósito, um plano maravilhoso na sua vida. Se você se entregar, se você confiar, se você se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo, Ele te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo todos os dias da sua vida. Quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, para estar no centro da vontade de Deus, Deus abrirá o céu e o seu bom tesouro, e abençoará o trabalho das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, e não tomarás emprestado. Amém? Então, irmãos, precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. Então Deus tinha um propósito na vida de José, e revelou em sonho. Não sei se vocês lembram, Deus mostrou fardos de trigo amarrados, e aí os fardos se dobrando diante de um fardo que era José. E ele contou para os seus irmãos: irmãos, vou dizer uma coisa, quando você tiver plano, projeto, ainda que seja de Deus, cuidado para quem você conta. Até mesmo para a família, tem inveja. E ele contou outro sonho, outra revelação que ele teve: o sol, a lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas se dobravam diante de uma estrela, que era José. E quando ele contou isso para os seus pais e para os seus irmãos começaram a ficar com inveja de José. Os pais de José não gostaram muito desse sonho, também o repreenderam. Mas o fato é que José era o queridinho do pai. E José ganhou uma túnica colorida do pai. E aquilo ali aumentou a insatisfação, a frustração com os filhos. E os filhos começaram a deixar aquele sentimento crescer. Irmãos, por isso que todo sentimento de mágoa, de angústia, de tristeza com alguém, você precisa resolver. E aconteceu que um dia José foi lá no campo ver os seus irmãos. Seu pai falou: José, vai lá ver os seus irmãos lá no campo, lá, me traz notícia. José foi, com a túnica colorida, sou filhinho do papai. Quando os seus irmãos viram José se aproximando, sabe o que eles falaram? Lá vem aquele sonhador. Aí o outro falou assim: quer saber de uma coisa? Vamos acabar com ele. Aí o outro falou assim: não, ele é nosso sangue. Aí o outro mais bonzinho falou assim: não, vamos vendê-lo como escravo. Era um melhor que o outro, né, irmãos? Que família abençoada. O bom é que a Bíblia não esconde as falhas dos personagens. E é bom, sabe por quê? Porque nós somos igualzinhos. Você que está rindo, você é igualzinho. Nós somos iguais, farinha do mesmo saco. Quando viram José chegando, pegaram José. Primeira coisa que eles fizeram, o que foi? Arrancaram a túnica. Porque aquela túnica simbolizava prestígio. Era o mais amado. Aquilo doía. Tiraram aquela túnica, pegaram e jogaram ele num poço que estava sem água, uma cisterna. E aí vinham os ismaelitas, estavam vindo. Falou: já tem uma solução aí, vamos vender ele. Para que matar ele? Vamos ganhar alguma coisa em cima dele. Venderam José por 30 moedas de prata. Te lembra alguma história? E José foi para onde? No Egito, na casa de Potifar. José tinha tudo para ser o cara mais frustrado da vida. O cara mais mau elemento. Por quê? Poxa, cadê Deus? Cadê Deus? Por que Deus permitiu meus irmãos fazerem isso comigo? Estava tão bem na casa do meu pai, na casa da minha mãe. Que foi que eu fiz? Não tenho culpa de ser o queridinho.
José era para ser o cara mais revoltado com Deus. Foi parar num local estranho, uma língua estranha, como escravo na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que aonde José estava, a bênção de Deus estava com ele. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. E José continuou ali fiel a Deus, temente a Deus. Um dia a mulher de Potifar, pastor Domis que fala, né, mudou o nome de Potifar a Boitifar. A mulher de Boitifar botou os olhos em José e falou: olha, deita comigo, fica comigo. E José: não, jamais. Se o José fosse outra pessoa, falar o quê? Já estou longe da minha família. Não tem ninguém da igreja aqui. Não tem pastor. Não tem mãe, não tem pai para me olhar, para me... Já estou sofrendo, já estou longe da minha família, estou aqui como escravo. Eu vou tirar uma casquinha, depois eu peço perdão. José fez isso? Não. José falou: não. O seu senhor, o seu marido, confiou em mim e me colocou para cuidar de toda a sua casa, e eu tenho poder sobre todas as coisas desta casa, a não ser a ti. Como eu pecaria contra o meu patrão e contra o meu Deus? Mas você sabe que tentação vai e volta, né? Tentação não desiste, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: vigie e ore. Você está passando tentação no seu trabalho, você está passando tentação na internet, você está passando tentação, vigia, ora e foge da tentação. Com o diabo a gente tem que resistir, a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Agora com a tentação, irmão, não fica brincando não, foge mesmo. A Bíblia diz: foge da tentação como da vista de uma cobra. Você fica ali brincando com a cobra? Mas tem gente que fica brincando com o pecado. E teve um outro dia que não tinha ninguém, não tinha empregado nenhum lá na casa. E aí a mulher de Boitifar falou assim: é agora. Ela tinha um plano, um projeto maligno. E ela pegou José e falou: é agora, vai deitar comigo agora. E ele saiu correndo, deixou a sua capa. E ó, sabe o que aconteceu? Aquela mulher pegou a capa de José, chamou Potifar, chamou os empregados, falou: olha aqui ó, esse empregado que você confia tanto nele aqui ó, entrou aqui e queria me abusar. José foi parar no cárcere, injustamente, mais uma frustração. E José ficou no cárcere ali, pagando por algo que ele não... Você já pagou por algo que você não cometeu? Hã? Você já tinha uma sociedade, o cara fez a dívida, te abandonou, você teve que pagar aquilo que você não... Você já sofreu uma injustiça? Uma pessoa que te causou um mal? Pois é, agora José estava passando aquela situação. Mas a Bíblia diz que mesmo na cadeia, Deus estava com José. Irmãos, por isso que vale a pena servir a Deus. Não importa se você é patrão ou se você é empregado. Não importa se a sua posição é de prestígio ou é uma posição humilde. Se você for temente a Deus, se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar aonde você estiver. E Deus tinha tanta graça em José que até o carcereiro falou: ó, toma a chave da cadeia, cuida aí de tudo aí, ó. Para encurtar a história, né, irmãos? Certa vez foi para a cadeia lá o copeiro e o padeiro.
E Deus deu um sonho para José, de revelação, e ele contou esse sonho, e aconteceu exatamente aquilo que José interpretou o sonho, não é? O padeiro foi morto, e o copeiro, o rei perdoou, e voltou a servir o rei. Mas José tinha falado para o copeiro, ó, quando você estiver lá, lembre-se. O copeiro lembrou? Ai, outra frustração. Ficou mais 2 anos na cadeia. Imagina a expectativa que ele criou. Falar, agora eu saio. Olha, fulano, Deus deu esse sonho com o propósito de me tirar daqui. Não é possível. E o camarada esqueceu. Você já fez alguma coisa por alguém? E a hora que você precisou daquele alguém para te ajudar, ele te esqueceu? Pois é. Mas um dia Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E aí o copeiro lembrou de José. Ah, eu lembrei que quando eu estava na cadeia, tinha um homem lá que interpreta sonho e tal. Mandou José subir. E José já foi agora barbeado, vestido, tal, diante do rei. E o rei contou o sonho e José deu a interpretação. Virá 7 anos de fome sobre o Egito. Aliás, virá 7 anos de bonança e depois virá 7 anos de fome. Aconselho a ti, ó rei, que estabeleça um administrador para nos 7 anos de bonança poder ajuntar, para que quando houver a crise, o Egito não pereça com as outras nações. E o rei ficou maravilhado, testificou no coração do rei, e o rei colocou José como governador. De escravo a governador. Deus levanta o pobre do pó, do monturo ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo, amém? Não importa o que você está passando, irmão, seja fiel ao Senhor, entenda que em tudo há um propósito debaixo do céu, entenda que se você for fiel ao Senhor, Deus vai ser fiel para com você. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Coloque as suas frustrações diante do Senhor. E peça para o Senhor, Senhor, coloque esses princípios da Tua palavra no meu coração. Tira as frustrações e coloca o Teu propósito. Tira as frustrações e fortalece a minha fé. Tira as frustrações e me ensina a confiar. Tira as frustrações e me ensina e me ajude a viver o melhor do Senhor neste tempo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te louvar por esta noite. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o teu Espírito Santo possa selar a tua palavra, a tua instrução no nosso coração. Queremos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. E mesmo que venhamos a pecar, em ti há misericórdia, bondade, benignidade, para nos perdoar todas as vezes que nos arrependermos. Senhor, revela a nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Até em tempos de crise, em tempos de situações tão contrárias, Senhor, queremos estar no centro da tua vontade, confiando no Senhor, esperando nas promessas do Senhor, enquanto adoramos, louvamos e pregamos a tua palavra. Que todas as coisas que nos têm acontecido contribuam para a glória do teu nome. Abençoa cada vida, cada família aqui, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, ouvindo pela internet, visita eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo do Senhor, que a tua palavra esteja nos nossos corações, que o teu Espírito esteja nos guiando, nos guardando em todo tempo e lugar. Livra-nos de entristecer o teu Espírito, mas que a nossa vida, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir possa glorificar o nome do Senhor e alegrar o teu coração.